Verdade. E falando em doenças, casos mais graves, imagino que você já tenha passado por casos de perda de pacientes, né? Já. E como que foi as primeiras vezes que isso aconteceu lá quando você estava no internato ainda? Foram. Como que foi isso? Acho que a primeira vez mesmo, foi bem até natural. Uma senhora de 95 anos no papel e a filha dela falava que tinha 6 a mais. Então ela tinha 101, que foi registrado 6 anos depois. Um dia eu cheguei, ela estava com uma infecção de urina grave, mas conversando, assim, igual a gente está conversando aqui. Não igual, né? Um pouquinho mais lento. Mas ela tinha, assim, um insight muito bom ainda. Eu tô no hospital, eu sei onde eu tô. Foi questão de 3 dias. Então, o primeiro dia eu vi ela bem, assim, teoricamente bem, mas sabia que ela estava com uma infecção grave, já espalhando, o antibiótico não dava conta. Segundo dia eu peguei ela confusa. Peguei ela, assim, não sabendo muito bem quem eu era, não lembrava de mim do dia anterior. E examinei ela, estava um pouquinho pior. Terceiro dia encontrei ela dormindo, não acordava mais, não respondia. Quarto dia eu passei lá, ela tinha falecido. Eu estava no segundo ou terceiro mês de internato. Já tinha... Foi a primeira experiência, assim, com... perdi um paciente. Beleza. Mas aconteceram outras vezes. 2 delas me marcaram muito, que as 2 foram no 6º ano. A primeira delas foi uma paciente que ia de alta. Ela tinha tido um infarto e tinha feito já o cateterismo, estava tranquilo. Ela tinha um histórico muito importante de sangramento cerebral há 4 anos. E aí ela fez a medicação lá para fazer o cateterismo e tudo, ficou bem. Esperaram 24 horas e na manhã seguinte ela ia embora. Esperou 24 horas. Quem vai dar alta para ela? Gessé. Gessé era o responsável por entregar os papéis de alta. Cheguei lá, conversei com o filho, estava na beirada da cama. Olha, graças a Deus, né? O cateterismo veio tranquilo, não tinha nada de diferente. Vou usar tudo Dona Maria. Dona Maria tá aqui, já tá pronta para ir embora, né, Dona Maria? Opa, tô no jeito já. Então tá bom. Então vamos só esperar o almoço. Depois do almoço a senhora vai. O almoço lá é servido 11 horas, mais ou menos, no hospital. Almoça aí primeiro, depois vai. Beleza, estava no estado de cardiologia. E aí, de repente, na parte da tarde, era questão de 1 hora, 1h30 mais ou menos. Estavam esperando o transporte para buscar ela. Ela falou que queria ir no banheiro. No que ela foi no banheiro, ela levantou, ficou meio tonta. Os enfermeiros foram chamados ali do setor. No que ela voltou para a cama, ela começou a reclamar de muita dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. E chamaram a gente, chamaram a clínica responsável, já vai o Gessé da cardiologia, né? Quando a gente tá no internato, a gente abraça como se a gente fosse especialista. Uhum. Agora eu sou da cardio. Precisa da cardio, chama o Gessé. Era assim. Chamaram o Gessé e chamaram a residente, a Milena. E a gente foi lá, chegamos lá, a paciente não tava legal, tava mal, exame neurológico dela alterado, muita dor de cabeça, levou ela pra tomografia, ela tinha sangrado dentro da cabeça, hemorragia intracraniana. Questão de 3 horas, detectaram morte encefálica já. Nossa. E o filho achou que ia levar ela embora para casa no mesmo dia. Falou, não, depois do almoço eu volto então. E aquilo eu fiquei vários e vários dias pensando. Eu tenho meu bloco de notas, fiz uns pensamentos lá. Até depois eu vejo se eu encontro aqui. O que eu pensei no dia. Às vezes eu anoto. Isso que eu tô pensando aqui agora. Eu quero lembrar disso depois. E aí, eu pensei exatamente nisso. Ele deu tchau pra mãe dele até logo. Tipo, eu vou te levar pra casa à tarde. E ele nunca mais viu a mãe dele. Essa é a vida de quem tá ali na medicina, né? Todo dia você tá em contato com isso, com a morte. Todo dia você saber que a vida é muito mais fácil de se perder do que parece. A sanidade é muito mais fácil de perder do que se parece. Uhum. Então, não é à toa que a gente tem tanto médico que entra em depressão, em ansiedade, porque a gente vê umas coisas cabulosas e, infelizmente, coisas que são inevitáveis. Quem que ia imaginar que ela ia ter um sangramento na cabeça, que o clipe que ela fez 4 anos atrás, naquele dia, resolver sangrar, mas ainda não foi o mais marcante. Para mim, o divisor de águas foi o estágio da gastroenterologia. Tinha um paciente com cirrose hepática grave, e eu atendi ele num plantão noturno, que a gente fazia da faculdade. Ele estava totalmente inchado, assim, a barriga dele estava enorme, os pés inchados, mas ele estava bem, conversando. Atendi ele. Ele foi internado, fez as medicações, o inchaço sumiu. Só que ele ficou com sangramento nas fezes. Ele ficou assim, todo dia ele tinha um sangramentozinho, e aí decidiu segurar ele um pouco mais para investigar isso. Ele fez uma endoscopia
nada. Ele fez uma colonoscopia, nada. E o sangramento, ao invés de diminuir, começou a aumentar. Ele começou a ter anemia grave por perdas de sangue volumosas. Ele caiu o HB dele, que era 11, hemoglobina, o normal acima aí, para homem, acima de 12,5. Em questão de 10 dias, estava em 7 a hemoglobina dele. Ele já estava mais branco que a cor da camisa do Glaucio ali. E esse cara começou a trazer uns pensamentos, assim, esse paciente começou a falar assim, eu vou morrer aqui. Fala, não, que isso, seu João, vou chamar de seu João. Não, seu João, que isso, imagina, vamos lá, a gente vai descobrir o que está acontecendo aqui. E eu era o interno que via ele todos os dias lá, seu João, e chegava todos os dias e discutia o caso dele, todos os dias. Então, ó, seu João, hoje ele tá assim, a programação dele é repetir um novo exame assim, tal dia. Isso se postergando, fazia um exame normal, fazia outro normal. Caramba, né? Pois um dia eu cheguei lá, a enfermeira falou pra mim, eu não deixo mais ele no banheiro, porque quando ele vai pro banheiro, pro vaso sanitário, ele volta mais fraco, e ele tá quase desmaiando. A pressão dele tá muito baixa. A gente já tava transfundindo ele a cada 2 dias, uma bolsa de sangue. E eu falei, não, tô aqui, né? Vamos lá no banheiro com ele. Eu seguro ele, não tem problema nenhum. Se é isso. Às vezes a gente acha que é falta de vontade também. Não, eu vou lá, levo ele no banheiro. Levei ele no banheiro, encostei, fiquei na porta lá de fora. Ei, seu João, tá fazendo aí? Caramba, abri a porta assim, dei aquela olhadinha. Ele tava assim, tonteando no vaso. Aí eu cheguei, encostei ele na cabeça dele no meu peito, assim. E aí ele começou a falar, Gessé, eu vou morrer. Eu falei, não, que isso, João? Tamo aqui, imagina. Gessé, eu vou morrer. E aí ele parou de falar. Aí eu dei aquele grito estridente, né? Chamou várias pessoas lá. Isso ele sentado no vaso, numa posição bem complicada também, sem roupa. Levantamos ele, pedi ajuda de um pessoal. Ali no vaso sanitário mesmo, a gente tirou todos os sinais vitais dele. Ele tava com a pressão já 6/3, que é incompatível com a vida quase. E aí a gente chegou, colocou ele, conseguiu transferir ele para a maca. No que eu olhei pro vaso sanitário, assim, puro sangue. Ele tinha perdido, sei lá quantos litros de sangue mais naquela evacuação ali. E no que colocou ele na cama, ele parou. Parou o coração. E começou a sequência de ressuscitação cardiopulmonar e o residente da gastro já chegou, já foi conduzindo a parada ali. Não sei se vocês já devem ter visto algum filme, alguma coisa. É mais ou menos aquilo ali mesmo. É caótico. É um pula em cima do outro, tá fazendo massagem. Já tem mais 2, 3 na fila para massagear também. Quando tem um médico coordenando, tem uma enfermeira pegando acesso e colocando já um soro. E tem um outro preparando adrenalina. E tem um outro checando o monitor do eletro. Tem um outro... Enfim, aquele caos. Ele voltou, depois de acho que 3 ou 4 ciclos de ressuscitação pulmonar. Entrei na fila para massagear ele. Cheguei em cima dele assim, olhou no monitor, tinha voltado. Falei, graças a Deus, né? Voltou, o coração voltou a bater, tinha pulso. Deu 5 dias, aí ele também não resistiu e faleceu. E aquele paciente foi uma virada de chave. Aquele foi assim... Agora eu entendi onde que eu entrei, em que buraco que eu me meti. Porque... a medicina ali parou de ser aquela coisa assim, nossa, super interessante, só maravilhosa. Não, eu comecei a ver que as pessoas morrem, né? Parece meio besta falar assim, mas uma sequência de pensamentos vinha, pô, o que eu podia ter feito diferente? Tudo bem que eu não era o residente, não era o chefe, mas como interno, será que eu poderia ter feito mais, ter feito alguma coisa que eu não fiz? Isso foi um divisor de águas tremendo. Quem me conhece sabe, principalmente aqueles que fizeram internato comigo, que o nome desse paciente, quando eu escuto, já me emociono, já sai do sério, assim. São duas profissões que as pessoas elas só veem o glamour e não conseguem saber a realidade, né? Que é médico e policial. Uhum, verdade. Eu conheço com muita gente, eu conheço várias pessoas, né, rapazes que querem ser policial, né? Só que quando você vai ouvir a conversa, é sempre assim, quero andar fardado, Armado. quero andar armado, quero andar dentro da viatura. Uhum. Mas ele não sabe que ele pode pegar um cara que levou um tiro na cabeça, uma criança que foi estrupada, né? Alguém que foi esfaqueada. E aí que entra, igual você falou, tem muito médico que entra em depressão, mas também tem muito policial que entra em depressão. Tem, total. Uhum. Porque as pessoas elas só vê o glamour, ela Sim. não vê a realidade dos fatos, né? Não vê.
Não vê. E me causava perturbação pensar assim que eu que ouvi as últimas palavras daquele paciente, sabe? Pô, eu queria tanto que fosse a família dele, tivesse sido a esposa dele, os filhos. E a gente trocava ideia, assim, no dia a dia, não, além da medicina. Ele tinha 2 filhos que moravam no estado de São Paulo, adolescentes ainda. E aí a gente brincava, o que você faz com eles? Eu gosto de jogar CS. Eu falei, senhor, 62 anos jogar CSGO com seus filhos? Não, eu jogo. Aí ele começou a falar o nome das fases. Eu falei, daí que ele joga mesmo? É assim mesmo. E eu fiquei, a gente dava risada e tal. E eu queria que não tivesse sido eu, sabe? Ouvir as últimas palavras, mas foi, né? Mas até lembrando do primeiro caso que você contou, talvez tenha sido melhor, né? Do que algum ente querido. Porque às vezes acontece essas coisas mesmo. Quem também já teve essa experiência de lidar com a morte na família, é algo muito marcante. No meu caso, por exemplo, a única morte, assim, que eu tive na minha família que me marcou, assim, a primeira e a mais importante foi perder a minha avó materna, né? Que ela praticamente nos criou, né? Junto com a minha mãe. Muito presente desde a infância e tal. E quando ela morreu, cara, foi algo parecido com o que você falou. Ela estava internada, já tinha sido internada algumas vezes, que ela tinha efizema pulmonar, né? Fumou durante muito tempo e tal, tava bem já desgastada, tadinha, os pulmões dela. Na verdade, ela tinha tirado um, já tava com o outro já mais ou menos, né? E em casa ela já usava oxigênio, né? Tanque de oxigênio pra dormir. Tá bem complicada a situação. Aí ela se internou, mas ela se internava e voltava, né? Várias vezes. Aí a gente achava que ela ia voltar, né? Só que aí nessa ocasião ela piorou muito. E aí estávamos alternando a noite, eu e minha mãe, de passar lá a noite com ela. E aí nessa noite que ela morreu, eu que fiquei lá com ela à noite. Fiquei com ela lá, ela tava desacordada, né? Acho que como induzido, se eu não me engano. E eu fiquei junto com ela lá, tal, só cuidando, tal, pra ver se ela continuava com catéter. É catéter que chama, né? Sim. Com catéter. Olhando lá a oxigenação dela, tal, como que tava. Enfim, passei a noite lá. Até então tudo ok, fazia vários dias que ela tava lá. Aí no outro dia, na hora do almoço, eu aqui ia trocar, a minha prima chegou e ela ia ficar com ela até minha mãe chegar. Que a minha mãe tava voltando do trabalho e eu ia trabalhar. Quando eu deixei ela lá despedir e tal, que ela tava dormindo, lógico, né? Não falei com ela, mas despedi e tal, tava indo embora. Quando eu cheguei na minha casa, minha mãe me ligou. Ela só morreu. Disse que na hora que eu saí do quarto, que a minha prima entrou, questão de 5 minutos, minha mãe não tinha nem chegado. Questão de 5 minutos, ela morreu. E aí os enfermeiros vieram e tal. Então, tipo assim, um time, assim, uma coisa maluca, né? Parece que ela esperou sair de lá e minha mãe não ter chegado pra ela morrer. Bem no meio ali, entre um e outro. Sim. Então tem casos assim mesmo e marca a gente, né? Tem. Até por isso que no período da pandemia, algo que... Eu sei que tiveram as explicações, os motivos para isso, né? Mas algo que me revoltou bastante foi a proibição dos funerais, né? Né? Por mais que tivessem motivos e tal para isso, mas assim... O funeral que faz parte da natureza humana, né? Da cultura do ser humano desde sempre. Algo importantíssimo, né? Da questão do luto e tal, né? E no meu caso, por exemplo, perdi minha avó, tal, mas aí depois teve funeral, vira lá e tal. Mas as pessoas que não realizam, não participam dessa cerimônia funeral, são pessoas que podem carregar traumas relacionados à perda desse ente querido pro resto da vida. Sim. Né? Acho que até há estudos, né, que falam a respeito disso, com certeza, né? Então é algo importantíssimo. Por isso que na época eu criticava muito, mas tempos passados, né? Graças a Deus. Amém.